Bom, pessoal, então essa é a segunda parte da aula 6 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Então nós vamos falar um pouco agora sobre os modos de operação de cifras de bloco. Então esses modos de operação, eles são técnicas utilizadas para então aprimorar a eficiência de um algoritmo criptográfico ou para adaptar esse algoritmo a uma aplicação específica, né? Em geral, esses modos eles podem ser empregados por qualquer criptografia simétrica que use blocos. Como eles podem então ser utilizados por diferentes criptografias, eles foram padronizados de forma separada em relação ao próprio algoritmo criptográfico, né? Então, a forma mais conhecida que existe, que é uma definição do NIST para esses modos de operação, então define 6 blocos que vão ser apresentados agora em seguida nessa parte da aula. Então, o primeiro é o Electronic Code Book, também conhecido como ECB, que é o modo mais simples de processamento. Então, aqui cada bloco de texto puro vai ser cifrado então separadamente com a mesma chave. A vantagem desse modo é que é possível então executar a cifragem desses blocos em paralelo. Então, utilizando, por exemplo, alguma arquitetura paralela para realizar isso, o que em geral apresenta um acréscimo de desempenho então nessa utilização. Então, aqui nós podemos ver, né, os diversos blocos sendo criptografados e cada um deles então é um processo completamente separado do outro bloco. E da mesma forma, a decriptografia também é feita então de forma separada. Olhando em uma forma um esquemático mais detalhado, então nós temos aqui um conjunto de bits, nesse caso, né? Então nós temos, por exemplo, 200 bits. Como esse modo vai utilizar então aqui um conjunto, né, nesse exemplo de 128 bits, nós vamos utilizar uma primeira porção aqui de 128 bits, e daí os 72 bits restantes vão ser codificados utilizando padding aqui, como vocês estão vendo, de 56 bits. E daí cada um desses blocos então vai ser cifrado separadamente, né, e vai se chegar então lá nos blocos de saída com o mesmo tamanho aqui dos blocos de entrada. Bom, o Electronic Code Book tem uma questão que ele também gera padrões, porque como os diversos blocos vão ser sempre criptografados da mesma forma, então é possível trabalhar com análise de tráfego e, por exemplo, verificar blocos idênticos, porque eles vão ter saídas criptográficas idênticas, né? Esse modo, então, ele vai ser ideal quando eu tenho uma pequena quantidade de dados, porque aí a análise de tráfego se torna mais difícil, porque eu não vou ter provavelmente repetições suficientes para fazer a análise. Então não deve ser utilizado para dados ou para mensagens mais longas. O segundo modo é chamado de CBC, ou Cipher Block Chaining. Então aqui é o encadeamento de blocos no processo de cifragem. Então agora um bloco YI ele não depende apenas do bloco XI, né? Um bloco de saída não depende apenas do bloco de entrada, mas também de informações anteriores, nesse caso aqui do texto puro anterior. Para iniciar esse trabalho, então, para ter uma primeira, né, o início, né, que vai permitir então que tenha esse primeiro, entre aspas, encadeamento, se utiliza um vetor de inicialização, ou a initialization vector chamado de IV. Né? Então ele deve ser utilizado apenas para cifragem, então não deve ser reaproveitada essa informação. Tem várias alternativas então para gerar esse IV, né? Por exemplo, só se utilizar um nonce de um contador ou um número pseudo-aleatório, né? Ou uma geração de bloco de dados pseudo-aleatório e a partir daí então se produzir o IV. Então tem várias formas, dependendo aí, claro, de um algoritmo específico que vai ter que definir qual a sua forma então de produzir o IV. Então aqui está colocado, observe, o bloco, o IV sendo utilizado aqui em conjunto com o texto puro, a criptografia do bloco. Aí a saída desse primeiro bloco então vai ser realimentada aqui, né, ou alimentada, melhor dizendo, no segundo bloco e assim por diante até chegar no bloco final. E da mesma forma, na decriptografia também vai ser utilizado aqui então a informação de blocos anteriores. Olhando então assim de um detalhamento, nós temos a mesma questão aqui do padding, como vocês estão vendo, ó, a divisão em valores e aqui um padding separado, o IV sendo utilizado e aí o algoritmo de cifragem. A saída então é colhida e vai ser utilizada para alimentar um próximo bloco. Então, nesse caso aqui, o IV deve ser disponível para todas as partes legítimas envolvidas no processo, mas ele não precisa necessariamente ser secreto. Tá? Então, ele tem que ser gerado unicamente para cada processo de cifragem e ele não deve ser previsível, então, para evitar ataques, como anteriormente foi comentado, em relação à análise de tráfego. Bom, o terceiro modo, então, é chamado de CFB, ou de Cipher Feedback,
que é a conversão então de um algoritmo simétrico, né, de blocos em um algoritmo de processamento de fluxo. Então ele faz esse tipo de modo, ele permite que um algoritmo de blocos seja utilizado como algoritmo de fluxo. Então aqui nós temos de novo um processamento por bit ou por byte, né? Então evita aquela questão da definição de tamanho de blocos e, consequentemente, do uso de padding. O texto aqui cifrado ele vai ter o mesmo tamanho do texto puro, porque de fato o processamento vai ser feito bit a bit ou byte a byte. Nós também temos aqui o IV como entrada no algoritmo de criptografia, e daí os n bits mais significativos da saída do algoritmo criptográfico vão ser usados, né, com uma função short e com o texto puro de entrada. Tá? Então esse é um modo de criptografia que vai ser, ou de cifragem, que vai ser utilizado nesse caso específico. E daí temos como resultado então o texto cifrado. Né? Esse resultado, no caso, também vai ser utilizado aqui como entrada para a cifragem dos próximos n bits. Então notem que também existe a alimentação de um bloco com o bloco posterior, ou nós poderíamos dizer também existe encadeamento nesse modo. Então observem aqui a entrada do IV, né, o bloco então sendo inicial de entrada, a cifragem, o bloco de saída, é aplicado um texto plano que vai ser utilizado, e daí o texto cifrado então vai ser utilizado como alimentação para o próximo bloco. Certo? Então notem aqui essa produção aqui do texto puro em conjunto com essa função, que nesse caso é uma função short, que produz então o texto cifrado. Certo? Então aqui ocorre literalmente a cifragem aqui nesse caso. Observando então com mais detalhe, observem o conjunto de bits, agora não há necessidade de divisões. Né? Bom, daí esse conjunto então vai ser utilizado, a chave vai produzir o algoritmo criptografado. A partir desse algoritmo, então, vai ser selecionado, né, um conjunto de bits que vai ser produzido, e esse conjunto aqui, né, esse descarte aqui dos bits selecionados, então, né, vai deixar só apenas os bits selecionados como os mais significativos e vão ser, então, aplicados com uma função short aqui com os bits de entrada. E daí essa saída vai ser utilizada para realimentar o processo ou para alimentar o processo no próximo bloco e assim por diante. Existe um modo chamado OFB, que também é um modo similar com esse modo anterior que eu comentei, né, Output Feedback, que também converte um algoritmo de bloco em uma cifra de fluxo. Aqui a sequência de blocos de saída são usados em uma função short com os n bits do texto puro. Então essa é a diferença nesse caso específico, né, em relação ao CFB. O resultado, nesse caso, do algoritmo criptográfico é utilizado então como entrada para a criptografia dos próximos bits. Então vamos ver isso de uma forma gráfica. Então observem. Nós temos da mesma forma o IV, a produção aqui do bloco de entrada, um bloco de saída. Esse bloco de saída que vai ser utilizado então agora para a criptografia do próximo bloco. Aí nós aplicamos o texto puro aqui em conjunto, né, com esse bloco de saída, e temos o primeiro texto cifrado. Então aí notem que o encadeamento agora acontece com o bloco de saída e não com o resultado do processo de cifragem. Então essa é a diferença em relação ao modo de operação anterior. E nós temos finalmente o modo counter, também chamado de CTR, que usa um contador do mesmo tamanho do texto puro. Nesse caso, o valor do contador deve ser diferente para cada bloco do texto puro a ser cifrado. Né? E geralmente esse contador aqui ele vai ser inicializado com algum valor, dependendo do algoritmo sendo utilizado, e vai ser incrementado para cada um dos blocos. Notem que agora não existe encadeamento de blocos. Cada bloco vai ser operado de forma separada, o que permite paralelizações. Então observem aqui o bloco sendo operado com o contador, mas agora não há nenhuma ligação entre os blocos, ou seja, não há alimentação, não há encadeamento entre os blocos. Aqui de forma mais detalhada, então os diversos blocos sendo utilizados, o algoritmo criptográfico, a aplicação aqui em conjunto com o texto puro e por fim os blocos de saída que não possuem encadeamento.